Boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo básico do Espiritismo, né? Módulo 3. Nós estamos com o estudo com 4 tópicos, né? Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Né? Então nós estamos iniciando com quem somos. Deu um nó na cabeça do pessoal aí, né? Então, vamos recapitular um pouquinho, só para a gente dar uma coisa rápida. Nós falamos que a criação do princípio inteligente, o princípio inteligente no contexto do Espiritismo não foi criado num tempo específico, mas sim é um princípio primordial, uma centelha de vida que emana de Deus desde a eternidade. Ele inicia sua jornada no plano material, passando pelas formas mais simples, mineral, vegetal, animal, até se individualizar e se transformar no espírito encarnado. Sua evolução é um processo contínuo e sem um fim definido, que ocorre ao longo do tempo e dos diversos reinos da natureza. No reino mineral, inicia uma jornada evolutiva através do átomo. Somos poeiras cósmicas, criadas a partir da aglomeração de átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, zinco, selênio e tantos outros, formados assim a molécula orgânica, aonde o princípio inteligente está adormecido e adquire a força mecânica, a energia essencial para a vitalidade dos reinos vegetal, animal e mineral. Então, aqui só um en passant, nós falamos que algumas pessoas, né, comentaram sobre isso, não contestaram, né, mas eu acho importante, vou reforçar, como já reforcei nos outros estudos, que essa informação é uma reflexão onde eu tirei baseado no que nós temos, porque não existe uma literatura específica falando sobre esses 3 reinos, o mineral, se ele realmente é o espírito, alguém tocou. Se realmente o espírito está no processo do átomo, né, do mineral, tá? Eu falei, nós comentamos que quando se fala o mineral, antigamente se entendia o que? Uma pedra. Então eu fui uma pedra, não tem nada a ver, a pedra é jazida. A gente fala mineral porque no átomo, cada átomo corresponde a uma partícula, por exemplo, o carbono é um átomo, o hidrogênio é um átomo, então são as composições químicas, minerais, né? Por isso que eles dizem mineral. E no mineral, no átomo, o espírito ainda não está com vitalidade. Por isso que eu falei, fique à vontade, quem não concorda, quem, né, quer dar alguma visão com relação a isso, ou opinião, está aberto, porque isso não é uma verdade. Mas entende-se que o espírito, quando está no mineral, está nessa condição de ferro, zinco, carbono, é um átomo em busca de outro átomo para montar uma molécula, ele não tem vitalidade ainda, ele tem energia, ele está acumulando energia para depois passar para o reino seguinte, que é o reino vegetal. Comentamos também que a criação de Deus, ela vem de um berçário que a gente chama de supernova. É um fenômeno astronômico caracterizado pelo colapso de uma estrela, ou seja, uma estrela explode, ela chega no seu ápice e explode. Uma grande explosão de corpos celestes no espaço que lançam uma infinidade de partículas atômicas no universo. E assim Deus cria a todo instante novas centelhas divinas, oportunizando a elas o povoamento dos condomínios cósmicos e estelares em uma jornada épica rumo à evolução angelical, de forma individual. Isso é importante, é individual, a criação divina ela é individual, com um processo evolutivo intransferível, né? Sempre tutelada pelo amor de Deus, ou seja, sempre pelo apoio de Deus. Tá, então, da semana passada, como foi colocado até o vídeo, depois alguém quiser ver para poder mais detalhadamente, com essa explosão ela joga
trilhões e trilhões de átomos no espaço. E o átomo é a partícula que a gente chama do princípio inteligente, tá? Então, quem quiser maior detalhe, tem no estudo passado. Aí o salto para a vida orgânica está no início dos seres unicelulares. Aí começa o princípio vital do espírito, né? Nos seres unicelulares, onde aqui é orgânico. Até então, o átomo, né, é um ser inorgânico, ou seja, ele é pura energia, ainda não tem vitalidade, ele não tem vitalidade. A própria Gênesis já fala isso, no capítulo 10. Descreve os seres orgânicos como aqueles que possuem um princípio vital, absorvido no orbe, na Terra, né, no planeta, onde reside através de uma metamorfose vibracional. Uma fonte de atividade interna que lhe dá vida, permitindo-lhe nascer, crescer, reproduzir e morrer, como falou Allan Kardec. Ou seja, o que é o princípio vital? Cada planeta tem o seu princípio vital. Cada espírito que se encarna no planeta, ele absorve do planeta a energia para se desenvolver organicamente. Tá? Então nós somos assim hoje, com esse formato físico, né? Porque nós absorvemos do planeta a vitalidade, a energia necessária para formar as nossas células, automaticamente formar os nossos órgãos, a derme, epiderme, né? E assim por diante. Isso quem está no reino hominal. Mas o mesmo acontece no reino animal, os cachorrinhos, gatinhos, papagaio, periquito, né? Os insetos também. Então, todo ser vivo, ele absorve da terra esse fluido vital. Porque sem ele não vivemos, nada vive. Nenhum ser orgânico vive se não absorver o fluido vital. Né? Junto com o fluido cósmico universal. Isso aí, existe uma fusão, que esse fluido cósmico universal é o hálito de Deus, que faz com que o espírito mantenha o seu campo vibracional, o seu perispírito e assim por diante. Né? A gente sabe que o perispírito é a forma da nossa forma. Então, a forma que é o perispírito, que é alimentado por fluido cósmico universal, junto com o fluido vital do planeta, é absorvido, existe uma fusão eletromagnética e nós alimentamos as nossas células. Sem eles não tem vida, tá? Não tem vida. Os primeiros seres orgânicos surgiram na Terra a partir da formação de moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, através de reações químicas na atmosfera primitiva. Esses compostos, transportados para o oceano primitivo, formaram estrutura mais complexa, dando origem à primeira célula simples, como bactérias, algas, isso há cerca de 3,5 milhões de anos atrás, tá? Esses organismos primitivos eram muito provavelmente quimiosintetizantes, obtendo energia pela oxidação do composto inorgânico para produzir suas próprias materiais orgânicas. A bactéria, o fungo, a alga e os protozoários. É o que acontece hoje, né? Quando nós morremos, a gente não percebe a quantidade de bactérias que nós temos no organismo. Nós temos bactérias ruins e bactérias, principalmente bactérias boas. Nós temos 70% de bactérias no nosso organismo. Cada célula tem milhões de bactérias boas, porque as bactérias ruins, elas acabam nos adoecendo, né? Entendeu? Então nós temos essas bactérias conosco. Então as primeiras bactérias, que é justamente provocada por decomposição e até reações químicas que o planeta tinha naquela época, né? A Terra, 3 bilhões de anos, a Terra era uma massa de lodo efervescente, né? E ali, dessa fusão, dessa massa, essa junção, apareceram as bactérias, tá? Aqui é uma nota baseada na conversa, né, da semana passada. É uma nota que eu achei interessante colocar para até a gente debater antes de continuarmos, né? O que vocês acham? Ó, podemos entender como o princípio inteligente do qual o espírito da codificação fala é que ele é a causa de todos os fenômenos inteligentes. Tudo bem? Concordo com isso? Não, está escrito algum. Causa de algum fenômeno inteligente, você falou todo. Podemos entender que de causa é que ele... você que está comentando que é algum... Não, lá está escrito causa de algum. Perdão, é verdade.
causa de alguns, fenômeno inteligente. É verdade. Pensemos, portanto, de onde surge o princípio inteligente, que dá razão ao que tudo começa. O conceito de inteligência surge de Deus, que anima toda a sua criação, através de suas leis, harmônicas, perfeitas e imutáveis. E tudo o que provém das suas leis tem no seu substrato a inteligência ligada a essa mesma lei. Aí, veja bem, presume-se desse modo que o princípio inteligente está em toda a criação do universo, estando classificado como o princípio de tudo. O que dá para entender aqui, ó? Vamos esquecer, gente, de nós, do nosso corpo. O espírito é a gente já vai ver mais para frente, é uma centelha, uma energia, tá? O princípio inteligente, olha, preste atenção, porque você vai cair na prova depois, viu, gente? Brincadeira. Isso tudo é só para a gente ter, né, assim, uma lembrança, assim, amanhã depois, se alguém comentar, eu já ouvi falar isso em algum lugar, né? Chama-se informação subliminar. O cérebro, a gente às vezes não dá atenção cognitivamente, mas o inconsciente guarda tudo, né? Então está tudo registrado e quando se a gente precisar um dia, vai estar lá tá? Então é só para a gente... Mas eu quero deixar bem claro, isso aqui não é assim, não acreditem. Vão atrás de estudos, né? Não precisam concordar com nada, né? Vão atrás, isso aqui não é uma verdade, a verdade não existe, pelo menos nesse planeta. Isso aqui é uma ideia, uma reflexão até da minha parte, tirado de outras informações de pessoas que também reflexionaram, tá? Mas não aceite isso como verdade e não acredite, a não ser que aceite o que está sendo dito, tá bom, gente? Então, o que dá para entender? Que é assim... Vamos ver se eu consigo explicar. O espírito, ou a centelha divina, apesar de ser individual, não existe ninguém igual, ela está dentro de Deus, dentro do universo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O mar, o oceano. O oceano tem o quê? Os peixes, os batáquios, ou seja, tem toda aquela vida oceânica, os plâncton, né, assim, que são seres individuais, porém vive dentro do oceano. Se tira dele, morre. Não é isso? Então, o que eu estou tentando dar para entender? Que apesar dessa centelha divina ser individual, ela está mergulhada no grande oceano de Deus. Deu para entender, gente? Né? Então, ou seja, nós estamos, apesar de eu estar aqui, ó, parece que não tem nada do meu lado, mas eu estou dentro desse hálito, eu costumo dizer que é hálito de Deus, eu estou dentro do hálito de Deus, eu faço parte dele, né? Por isso que diz que Deus é tudo, né? Então, eu faço parte dele, né? Porém, o fato está explicitado que o Espírito é um dos princípios de tudo. Não nos leva porém, o fato de estar explicitado que o Espírito é um dos princípios de tudo, não nos leva a afirmar de que o Espírito esteja presente no princípio inanimado, que aqui, esse inanimado é o que a gente fala, é o átomo, né? O mineral, tá? Então, entende-se que no mineral o espírito ainda não está presente, ele não tem vida, não tem fluido vital. Então, se não tem fluido vital, ele não tem a vida, já fala, fluido vital. Então, o princípio inteligente, que é os registros, né? O que a gente entende com o princípio inteligente? É como se fosse um computador, um notebook. Então, eu vou guardando as informações lá. Então, nesse momento, o princípio inteligente, ele está armazenando informações, mas ainda não tem vida. Tudo bem, gente? Tudo bem? Né? O reino, olha lá, reino mineral, aonde há a elaboração inicial do princípio inteligente, que através de transformações e mutações se torna um ser animado, berçário para o espírito, que é a centelha divina, tá? Aqui é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui numa forma bem rudimentar, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Nós somos isso. Mais ou menos isso, né? A gente eu estou falando, mas não sei, né? Eu imagino.
né? Cada um vê, alguns veem quando a fogueira estoura, sabe, aquela fagulha, né? Então seria mais isso aqui, ó. Nós não temos forma, olha lá, uma centelha divina, o princípio inteligente animado, sem forma e sem sexo. Nós não temos forma nem sexo. Tudo isso faz parte do nosso organismo, mas justamente para a gente, nosso processo evolutivo. Tá bom? Beleza? Bora lá. Início do reino vegetal. Aqui, se eu dei nó na cabeça de vocês, aqui eu então vou dar um laço bem grande, né? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz destaca que o reino vegetal começou a surgir a partir do trabalho das bactérias rudimentares na Terra, que preparam o solo e as condições ambientais para o desenvolvimento da vida vegetal a partir das primeiras células, protobiontes. É mais ou menos isso aqui, ó. Já botei ela aqui na... Então isso aqui foram as primeiras seres orgânicos, tá? Esse processo inicial envolve a transformação de minerais e substâncias orgânicas, dando origem às formas de vida vegetais, que se tornariam essenciais para o surgimento posterior do reino animal e para a evolução do espírito. Então, tudo começou assim, ó. Que eu vou dar uma passadinha rápida, né? Só para vocês terem uma ideia. Tudo começou assim, isso após bilhões de anos, né? Após bilhões de anos. O início da vida vegetal teve como base 3 pontos primordiais, que foram bactérias primitivas. As bactérias foram primeiras formas de vida a moldar o solo e transformar minerais, criando um ambiente adequado para a vida. Ou seja, os minerais foram decompostos, né? Da decomposição é que criou-se as bactérias. Células primevas, através da reprodução assexuada. Daí, aqui começou o aprendizado da sexualidade, tá? Da reprodução. As bactérias formaram as primeiras células, que seriam a base para o surgimento do reino vegetal. Construção do solo e atmosfera. As bactérias lavraram os minerais criando uma estrutura sedimentar chamada estromatólitos, tá? É isso aqui, ó. Cobrindo e enriquecendo toda a terra, possibilitando a proliferação das primeiras plantas, que por sua vez criaram uma atmosfera mais adequada para a vida animal. Estromatólitos existe até os dias de hoje. Sabe o que é estromatólito? Sabe aqueles musgos que ficam na pedra, quando a gente... o local fica úmido, fica aquela coisinha verde, aquela graminha verde. Isso são os estromatólitos. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Eu conheço também como tundra. Oi? Eu conheço também como tundra, que é uma camada, parece até fofinho. É uma camada verde, parece um tapete. Isso mesmo, é isso mesmo. Perfeito. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Tentei colocar aqui, ó, tá vendo? Ele fica... Inclusive, isso aqui é um fóssil, ó. Isso aqui é um fóssil. Eles, através do estudo de carbono, descobriram que tem bilhões de anos, tá? Então, é que não dá para muito ver, mas ela está vendo, é uma espécie de uma graminha verde. Protobiontes, ó. Nome masculino, biologia, termo utilizado para designar as primeiras formas de vida que surgiram na Terra. Eubiontes, pré-biontes, pré-células e protocélulas. Aqui, ó. Eubionte, pré-bionte, pré-células e protocélulas. Tá, gente? Isso aqui é só para a gente ter uma, né? Fala. Eu vou corrigir o que eu falei, não é nada disso, não. Eu vou corrigir o que eu falei, não tem nada a ver com tundra, que é uma camadinha. Eles parecem mais corais, esses estromatólitos, né? Eles parecem mais corais. Ah, tá. Eu acho que até fala sobre isso aí. Nos anos 1980, o químico Gunther Waterhouse, essa sopa de letrinha que vocês estão vendo, né?
propôs que os primeiros organismos eram drasticamente diferentes de qualquer coisa que nós conhecemos. Isso é uma realidade, né? A gente não, até hoje nós não entendemos ainda todo isso. Segundo ele, não eram feitos de células, não tinham enzimas, DNA ou RNA. Isso é verdade, não tinha mesmo. Essas células, elas são, esses materiais orgânicos, eles não têm, porque isso aqui é o que determina a nossa composição, né, humana. Waterhouse imaginou um ciclo metabólico como um ponto de virada, um processo no qual uma substância química é convertida em uma série de outras substâncias até que, eventualmente, a substância original é criada novamente, iniciando assim o processo de multiplicação. Olha aí, ó. Aqui começa o sexo, né? A multiplicação. Aqui começa o processo de sexualidade. Simples de multiplicação. No processo, o sistema inteiro absorve energia que pode ser utilizada para reiniciar o nosso ciclo. Essa energia, gente, é o fluido vital que absorve do planeta, tá? Esse tipo de energia não é a energia do átomo, né? É do planeta. Aí, 2,5 bilhões após a criação, olha quanto tempo levou, hein, gente? 2,5 bilhões de anos. A criação da Terra, a vida dá um grande salto com o período protezoico. Só uma coisa, né? Para vocês verem a interferência dos cientistas espirituais dos grandes laboratórios, em cada era, em cada período, existe uma extinção, quase que em massa. Tá? É muita coisa, então, mas é assim. Existem vários períodos, cada período que eu falei dessa mudança, existe uma extinção em massa. Por algum motivo acontece alguma coisa e morre 80% da vida no planeta. Por quê? Porque é justamente que a espiritualidade faz, é um trabalho de mutação, só que não faz aqui na Terra, ela faz no laboratório da espiritualidade. Porque cada planeta, veja bem, cada planeta tem uma vida específica. O espírito, ele é imortal e imutável, tá? Mas a roupagem, ela pertence ao planeta. Deu para entender? A roupagem é do planeta. Por exemplo, a Terra, a nossa roupagem é essa. Se a gente vai em Marte, é outra roupagem. Se a gente vai em Júpiter, é outra roupagem. Então, quando eu me desloco, veja bem, estamos falando muito em transição planetária e degredo, né? Nós estamos falando de degredo, que aqui na Terra vai ter um degredo, né? Só que assim, se eu for degradado para um outro planeta, eu não vou chegar lá e encarnar, não é assim não. Cheguei lá, pô, Nilton, teu corpo é aquele ali, ó, se vira. Não. Digamos que nem o pessoal está comentando, né? Vamos olhar aqui. Vai ser degradado, o espírito vai ser degradado para Quiron, né? Cada um fala o nome, né? Quiron, Chupão, que é o planeta primitivo. Então, esses espíritos que vão para os planetas primitivos, qual é a composição do perispírito dele? Digamos, eu vou para Quiron. Então, a minha composição orgânica é essa. E o meu perispírito é esse. Concorda todo mundo? O meu perispírito é essa forma aqui, ó. Concorda? Alguém discorda? Então, o que acontece? Quando eu chegar lá na psicosfera de Quiron, quem é que está vivendo em Quiron? Provavelmente, não vou dizer que é igual, mas uma criatura em desenvolvimento, como foi os homens macacos, vai falar português, claro, né? Os homens elétricos, lembra? Os neandertais, parecia um macaco e tal. Então, veja bem, digamos, eu não sei, mas digamos que Quiron esteja assim. Eu vou ter que encarnar nele. Não dá. A composição química minha não dá, não bate a composição química deles para poder construir, beleza aí, gente? Deu para entender?
É que eu não é que vocês não entendem, é que eu às vezes não consigo explicar, tá? Então veja bem, eu chego lá, o meu perispírito é esse aqui, com as células, tudo já dentro de um padrão vibracional que é da Terra, chego lá, o padrão vibracional é outro. Como é que eu vou encaixar, né, o meu perispírito naquele corpo tudo bagunçado? Cérebro pequeno, né, cabeça pequena, cérebro pequeno. Eu tenho que ficar no mundo espiritual me preparando, e às vezes durante milhares de anos. Talvez eu nem consiga encarnar no, digamos que nem aqui foi o Homo erectus, o primeiro, né? Talvez eu não consiga encarnar naquele corpo, eu vou ter que esperar mais um pouco. E eu fico no mundo espiritual me preparando para poder encarnar naquele corpo. Entendeu? Então é um processo muito, muito, muito complexo. Muito complexo. A gente acha assim, não, o cara vai para lá, chega lá, já nasce como homem, né? Né, Messias? Fala. Aconteceu, quem teve a oportunidade de ler Exilados de Capela, alguém aqui leu? Não? Edgar Amon conta no livro Exilados de Capela como os capelinos vieram para cá, né? Que eles foram degradados lá de Capela e vieram para a Terra, mas eles não vieram para a Terra assim de repente, como o Newton está falando. Primeiro que tiveram que preparar um organismo aqui na Terra para suportar o perispírito deles. Eles tinham um perispírito muito mais evoluído, até o cérebro era mais evoluído, então eles tiveram que preparar um organismo. E aqui na Terra a gente chama de o elo perdido, né? Alguém já deve ter ouvido falar no elo perdido. Verdade. Porque existe uma evolução dos homens, sempre gradual, não há saltos, mas de repente deu um salto. Esse elo perdido, que a ciência não descobriu o que é que aconteceu. Segundo dizem, e aí eu até acredito nessa posição, foi a criação dos organismos, dos homens, que pudessem atender à expectativa dos perispíritos dos capelinos que vinham para a Terra. Porque eles precisavam de um cérebro maior, eles precisavam de uma estrutura física maior. Os terráqueos, né, digamos assim, os primeiros terráqueos, eles eram pessoas baixas, de cérebro pequeno, de construção craniana pequena, né? Então, isso que aconteceu com Capela, possivelmente vai acontecer com a Terra também. Nós seremos, com os aborígenes da Terra, nós seremos espero que não, né? Mas se a gente for os exilados da Terra, e aí um dia escrevam um livro lá sobre isso, vai acontecer isso. A gente não vai entrar em Quiron, que seja, assim de repente. Vão preparar, nós vamos ter que nos preparar, e eles vão ter que preparar talvez um organismo para aceitar o nosso espírito, o nosso perispírito. Só rapidinho, Newton, rapidinho, só para poder contextualizar. Eu falei para ele os aborígenes porque eles que têm os traços, ainda têm os traços dos primatas, os aborígenes que vivem na Austrália, que seriam os nativos de lá, os índios. E só para contextualizar o que o Nilson está falando sobre a composição de cada planeta, eu gosto de usar o filme Star Wars, porque você encontra todas as raças de vários planetas no mesmo planeta. Aí tem um lá que tem um nariz de elefante, outro que tem um olho grande, porque no planeta de cada um, o fluido só permite aquela forma física. Então, no filme a gente consegue, se for pegar, contextualizar, você consegue ver melhor, né? Que todos encontram no bar para tomar cerveja, certo que na prática isso não ia funcionar, porque o fluido, o ambiente de cada planeta não ia comportar esses seres, mas cada um no seu. Perfeito, obrigado, Messias, obrigado, Suzana, perfeito, a colocação da Suzana foi perfeita. Star Wars é bem um exemplo, né? Legal, bem lembrado, bem lembrado. Então, nesse processo de simbiose que a gente tem, né? O que acontece? Com relação ao elo perdido, dos Neandertais para os Homo sapiens, existe um salto, vocês olharem nos estudos, existe um salto dos Neandertais
para os Homo sapiens. Eles se encontraram. Antigamente, a gente fala, mas esse povo todo não se encontrava, porque um estava lá na África, outro estava aqui, não se encontraram. Quando os Neandertais se encontraram com os Homo sapiens, que era uma outra raça, existe pesquisas que eles, inclusive, tiveram correlação, dizem, né, que tiveram filhos e tal, né, tiveram descendentes. Mas existe um vácuo, um elo perdido aqui. Para no Neandertal, e aí só volta no Homo sapiens, que o Homo sapiens já era muito mais avançado, já era quase que nem a gente. O corpo já não era tão peludo, você tá bom, né? A cabeça ainda tinha aquela deformidade natural, mas já tinha uma característica mais perto da gente. E provavelmente, mas provavelmente foi quando começou a receber os exilados. Né? Começou a receber exilado. Então, esse elo perdido foi justamente o quê? O período em que os espíritos de outros orbes chegaram no planeta e começaram a fazer o trabalho de metamorfose no mundo espiritual. Porque até então nós éramos seres da Terra, nós éramos terráqueos, ou seja, nós fomos átomos, né? Fomos minerais lá atrás, quando a Terra tinha 4,5 bilhões de anos, e viemos sendo evoluídos, desenvolvidos, né? Até chegar o período do primata. Aí no primata ainda éramos os terráqueos, né? Mas nesse período talvez do Cro-Magnon, no Neandertal, ali já começou o processo de degredo, para poder empurrar a Terra, avançar a Terra. Tudo bem, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Pergunta? Tá bom? Então é importante entender isso, né? Aí, dormiu salto o período... Eu falei isso aqui? Não, né? Não. Aí, 2 bilhões de anos após a criação da Terra, a vida dá um grande salto. 2 bilhões depois, olha só, 2 bilhões e meio depois a vida dá um salto. É tempo pra caramba, né? Com o período do protezoico, com o aparecimento das células eucarióticas, muito maiores que as bactérias. Aí com uma comparação, se as bactérias fossem casas, as células eucarióticas seriam cidades. Numa comparação, né? Por que isso? Por que isso? Elas aprenderam a viver simbioticamente com as bactérias dentro das células, num processo chamado endossimbiose. Isso deu origem a organelas. Quem já ouviu falar das organelas? As organelas é o que estão em nossas células, né? Que absorve as proteínas, né? o citoplasma, né? Endoplasma, essas coisas todas. Nessa aula eu faltei. Oi? Nessa aula eu faltei. Então, não, as organelas que nós temos, né? O que faz a estrutura das células. As células são estruturadas pelas organelas, tá certo? Então, olha que a composição delas, olha como é que é. Isso há 2,5 bilhões de anos atrás. Hoje é muito mais complexa, né? Muito mais desenvolvida. Tá bom? Aí, aqui, ó, deu origem à mitocôndria. Olha como é que é a mitocôndria, né? E a cloroplastos. Olha só, gente. Cloroplasto é o que dá vida às plantas. Olha como é perfeita a criação, né? Passado 3 bilhões de anos, inicia-se a vida de forma mais estruturada e esquelética, constituída e individualizada ainda no universo oceano. Ainda estávamos no oceano ainda, tá? O espírito, o princípio inteligente ainda estava no princípio vital, né? O princípio vital ainda estava no oceano, através da cadeia atróficas, como as clondinas e corumbelas. Aqui, ó. Esses foram os primeiros seres vivos lá no oceano. Isso aí é nós, né? Uma dessa aqui pode ser eu. Tá bom? Em outro salto milenar, eis que surge um animal chamado de opabinha. Esse bichinho bonitinho aqui, ó. Com olhos herbarbatanas que permitiam a sua locomoção
possuindo esqueletos mais fortes e completos, para se proteger dos predadores. Então esse bichinho aqui, ó, ele começou a se desenvolver para fugir dos predadores. Então ele tinha olho, agora já tinha olho. Isso levou bilhões de anos. Tá? E aqui já começou a complexidade. Os predadores, que tinham que comer, né, precisavam de armas cada vez mais agressivas de mais mobilidade. Essa corrida armamentista entre presa e predador ocasionou uma explosão de diversidade anatômica e ecológica dentre os animais. Estávamos no período cambriano. Esse período aqui foi muito importante para a raça humana. Picaia, olha como bonitinho aqui, o animal que deu origem à coluna vertebral. Aqui começou a nossa coluna vertebral, gente. Olha, animal que deu origem à coluna vertebral, um traço definitivo para todos os vertebrados. Aqui começou a nossa vida, né? Vertebrado. Nesse momento, o princípio inteligente encontra-se num despertar para a vida, buscando a procriação e preservação da espécie. Aqui nós começamos a pensar nisso, né? Pensar não, é instinto, né? Começamos com o instinto. Ele reconhece a sua individualidade, porém não tem consciência racional. Ou seja, ele sabe que ele existe, ele sabe que ele precisa produzir, ele sabe que ele precisa procriar, ele sabe que ele tem que se defender, né? Mas ainda não tem a racionalidade. Então ele não tem medo. Os animais, a maioria dos animais, eles não têm medo. Né? Basta ver um leão quando está com fome, ele enfrenta um rinoceronte. Né? E leva a chifrada e morre. Então, ele não tem medo, ele tem o instinto, né, de fome, de preservação. A partir dessa fase aparecem os primeiros peixes. Acabambasp, que ainda não possuíam mandíbulas, mas sim uma boca e que sugavam os seus alimentos. Olha que bonitinho. Inicia-se uma jornada rumo à conquista terrestre. Aqui os peixes, bilhões de anos parecem os peixes. Enquanto isso, a Terra era coberta por briófitas, uma vegetação rasa, talvez fosse até isso que você estava falando, né? Briófitas. Uma vegetação rasa decorrente da metamorfose química da fusão do mineral pelo processo da quimiossíntese. Os minerais, esse organismo permitiram o surgimento de fungos chamados prototaxites, de que mediam cerca de 8 metros de altura. Esses aqui, ó. Tá? As enzimas poderosas dos fungos processavam rochas e materiais orgânicos, transformando o solo infértil em um sistema vivo. Ele pegava aquele solo infértil, nessas transformações da química dele, que ele exalava, ele dissolvia o solo e fazia o solo ser fértil. A partir daí surgiram as plantas compostas de tubos vasculares, que possuem uma habilidade muito importante de transportar água e nutrientes e se reproduziam através dos esporos unicelulares, permitindo assim sua expansão pela terra através dos ventos. Olha só o trabalho que essa espiritualidade teve para pensar tudo. Hoje está moleza, né? Hoje a gente fala da fotossíntese, né? Fala da biossíntese, né? Da quimiossíntese. Mas a gente vai lá no livro, então hoje nem livro mais, hoje vai no Google, né? O que é a fotossíntese? Vai no Google, ele já explica para você. Mas e naquela época que ninguém sabia nada? Como é que eu vou fazer com que esse planeta que Jesus governa tenha vida? Já pensou nisso? A partir do zero. Aí você pega a equipe de Jesus, biólogo, químico, engenheiro, né? Celestial. Não é terrestre, é celestial. Essa turma senta numa mesa com prancheta e fala, e agora, como é que a gente faz? E aí começa a construir do zero o planeta Terra. Ele já tem experiência de outros planetas, mas não serve para nós, né? Não serve. Vamos pegar então do planeta
sei lá, Júpiter, vamos pegar de Júpiter, lá é assim, mas para cá não dá. Então vamos fazer uma modificação, vamos fazer a metamorfose, vamos fazer um teste. Trabalho com o que tem, né? Trabalho com o que tem. Vamos fazer um teste, então vamos pegar essa coisinha aqui, vamos misturar com essa aqui, ver o que dá, puf, não dá nada, né? Aí morre. Aí dá outra coisa que, né, achava que a mutação dá uma outra coisa totalmente diferente, né? E aí eles vão trabalhando, por isso que levou bilhões de anos para nós, mas para o mundo espiritual, quanto tempo é? Nada, né? Nada, porque na erraticidade, no mundo espiritual, tempo e espaço não existe, né? Então só para a Terra era tudo isso. Surge os tetrápodes, em busca da vida terrena. Levou 20 milhões de anos, mas esses tetrápodes primitivos deram origem aos primeiros anfíbios que são adaptados para a vida na água e na terra. Levou 20 milhões de anos, ó. Olha ele aqui, olha que bonitinho, né? A gente hoje vê os anfíbios, né? Os sapos, as salamandras, né? Mas imagina o trabalho que deu para fazer um cara desse aqui sair da água sem morrer. Muitos morreram, né? Foram morrendo devagarinho, morrem um pouco. Aí 20 milhões de anos depois, conseguiam fazer um cara sair da água. Os anfíbios, como sapos, salamandras, né, representantes dos primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre, evoluindo de peixes, de nadadeiras, lombadas há cerca de 350 a 400 milhões de anos. Não faz muito tempo não, né? Falando de 300 bilhões, né? Durante o período Devoniano carbonífero. Botei essa cor aí, lá no computador a gente não percebe, mas aqui é ruim demais. Desenvolvimento de 4 membros. 4 membros, desenvolvimento de 4 membros, pulmões para respirar ar, adaptações na pele, para poder receber o sol, né? Mas eles mantiveram uma dependência da água para a reprodução, eles precisavam da água para reproduzir, não tinha jeito. E para manterem a pele úmida, o que os torna ambos os meios de vida, dando início ao reino animal. Aqui é uma mensagem, né, que está em Evolução dos Mundos. No salto do processo evolutivo do mineral à molécula na evolução do reino vegetal, como descrita em Evolução em Dois Mundos, não foi instantânea, nós percebemos isso, né? Mas um processo gradual onde a vida surgiu a partir de substâncias orgânicas e condições favoráveis na Terra. O progresso espiritual nesse desenvolvimento da vida orgânica faz parte de um processo mais amplo de evolução espiritual, onde o princípio inteligente se desenvolve em diferentes corpos e formas de vida. Portanto, o início do reino vegetal marca uma fase crucial na evolução do espírito, onde as condições ambientais foram moldadas por formas de vida mais simples para dar lugar às novas formas da existência. Bati o recorde. Tudo bem, gente? Perguntas, dúvidas? Eu sei que vocês têm muita, eu também tenho, né? Alguma coisa? Tem algo a comentar, minha querida? Eu tenho. Hã? Maravilha, eu acho que eu quero mais que você tenha mesmo, né? Só eu falando. Assim, não vou dizer nem que seria uma dúvida, eu só queria alinhar aqui. Então, o princípio inteligente, né? Teve a explosão, as partículas têm um princípio inteligente e pelo princípio inteligente, elas foram se unindo, modificando e tendo evolução, né, de toda a espécie. A minha pergunta é, isso tudo é programado? Sim. Por algo maior? Sim. Isso, né? Sim. Então tá. Não, é isso mesmo. É programado para algo maior.
né? Tem aquela máxima que fala do átomo ao arcanjo, né? Então, o que está programado em nós é uma evolução até chegarmos ao arcanjo, que eu não sei o que é, não faço nem ideia, mas eu acredito que é a conexão com o todo. Sabe como é que funciona? É assim, eu saí do todo e vou voltar para o todo. E para isso tem uma jornada. Porque o princípio, o que eu entendi, né? Não estou dizendo o que é, que eu falei, eu não tenho. Mas o que eu entendi, o princípio inteligente com a explosão da supernova, né? Ele é parte de Deus. Entendeu? Ele está conectado. Enquanto o princípio inteligente, ele não tem individualidade. A gente só vai ter individualidade num certo período da nossa existência. Individualidade, eu digo assim, decisão. Né? O homem só teve, o espírito só teve a razão e a decisão num certo momento de nossas vidas. Então, confesso que eu não sei quando foi. Né? Eu imagino que foi quando o Homo sapiens, né, que cedeu a forma, estou falando a forma, tá? A forma Homo sapiens cedeu aos espíritos de outro planeta, no caso os exilados, que, digamos assim, receberam essa roupagem e ali eu decidi o que eu ia fazer ou não. Se eu ia corrigir os erros que eu fiz, se eu ia fazer mais bobagem, porque eu acho que ali começou meu processo de livre-arbítrio. Reflexão, tá? Reflexão. Eu acho que o espírito, ele é espírito na minha visão particular, desde o material orgânico. Quando ele entrou com o material orgânico, ele se tornou um espírito. Só que ele não tinha ainda a razão, o raciocínio. Ele tinha a consciência da sua existência. Tanto é que ele foi buscando a transformação, porque a busca é dele. Apesar que quem manipula é a espiritualidade, mas ele busca o desenvolvimento. Depois que a espiritualidade coloca ele na vida, aí ele quer procriar, não é isso? Ele quer procriar, ele quer se defender, ele quer fugir dos predadores, ou se ele é predador, ele vai atrás de comer para não morrer. Isso é a decisão dele, é a individualidade dele, é a minha energia de tomada de decisão. Mas eu não tenho a razão ainda, eu não me reconheço como espírito, eu me reconheço como um ser existencial. E a espiritualidade vai manipulando, vai manipulando, até que talvez, é que eu falo, na minha visão particular, nesse salto quântico que teve do elo perdido, a partir do elo perdido, falou assim, cara, agora tu vai encarnar, vai lá. Aí ele encarna, morre na mãe, a mãe aborta, ele vai se adaptando, assim que funciona, não é tipo assim, posso encarnar, legal, vou encarnar, e eu entro, não é assim não. É um trabalho metamórfico. Então, vai engravido, aí eu não me adapto naquele útero, naquela energia, eu não estou acostumado, eu vivi, né, eu ia no cabeleireiro, comia churrasco, né, eu tinha internet, e de repente entro naquele cara rudimentar, uma energia ruim, né, brava, não sei o que, pesada, né? Não, estou fora, e eu caio fora. E aí eu vou levando milhares de anos até aceitar aquilo. Entendeu? Isso é o que eu falo, uma reflexão minha particular. Porque não é assim que funcionam as coisas, né? Até para nascer é difícil. Porque, por exemplo, quando eu for reencarnar, eu peço... Primeiro eu quero reencarnar no meu meio familiar, concorda? Todo mundo quer. E se não puder? Emmanuel já fala, né, que a evolução não dá saltos, né? Exatamente, não dá salto. E se não puder? Eu queria voltar no útero da minha mãe. Queria de novo ser filho dela e ter o meu pai como pai. Aí chega no mundo espiritual, o cara foi pôr um para cada lado, o padrão vibracional deles é outro. Mas eu quero, poxa, mas eu quero ela. Mas eu quero ela. Aí, pelo livre-arbítrio, eu vou atrás dela. Mas eu não acho. Aí eu me canso e falo assim, tá bom, eu vou pedir. Eu vou falar com a Suzana, se a Suzana quer ser minha mãe. Ela fala assim, Deus que me perdoa. Tô fora, quero nada. Quero não, uma que eu não quero nem ter filho. Seguro tu, vai dar muito trabalho, não quero não. E eu fico procurando uma mãe no mundo espiritual. E às vezes a mãe que eu venho não é a mãe que eu quero, mas a mãe que eu preciso, Emmanuel. É a mãe que eu preciso. O meu projeto reencarnatório. É a mãe que eu preciso, não é a mãe que eu quero. E é isso que tu tem. O que tu tem é isso aí. Tu quer? Tu quer? Mas olha, lembra, ela
não vai querer saber de você. Ela vai engravidar porque vai numa balada de funk lá, né? Vai bater Lustafivela, que diz o outro, bate coxa, e ela vai ficar grávida de você. Mas é o seguinte, cara, ela não vai te querer não, tu vai sofrer. Ela vai te largar lá no quarto lá e vai pro funk e você com fome. Não, mas lá no mundo espiritual, não, mas eu quero, né? Porque a gente implora para encarnar, né? A gente está aqui e reclama, mas lá a gente implora para encarnar. A gente implora para reencarnar. E não, eu quero. Aí a gente vem. Aí o bicho não é como a gente quer, a gente começa a reclamar, espraguejar, fazer bobagem, né? Então é assim que funciona. No mundo espiritual, essa preparação, principalmente essa preparação, deve ter sido uma coisa muito difícil, muito complexa. Então eu acredito que esse elo perdido foi quando houve a adaptação, né, dos espíritos, talvez de outro planeta, né? Porque não teve só Capela, teve Orion, né? Teve de Orion, teve de Aldebaran, teve outros planetas. Então, o que acontece? Eles se adaptaram nesse período. E aí, quando ele conseguiu encarnar, mesmo como em Neandertal, o homem ignorante, mas ele já tinha o quê? A razão formada. Ele já tinha a decisão dele. Então ali começou o livre-arbítrio. Talvez não tão liberto, mas a gente já tinha o livre-arbítrio de tomar a decisão. Né? Beleza? A gente vai falar. Esse não, deixa ela falar. Não. Deixa ela falar. Não, é que aconteceu uma história estranha agora, né? Tu está falando de não querer, né? Querer e não querer. Eu tenho um sobrinho que não foi criado pela mãe. Olha só, isso aconteceu agora há pouco na minha casa, o meu filho me contando, né? Aí ele não foi criado pela mãe, ele acha, eu sou mais a mãe dele do que a própria mãe. Aí o meu filho chegou em casa e falou assim, nossa mãe, eu até me arrepiei com uma história que o Leandro contou. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, aí o meu filho mostrou a foto para mim, né? Quem é aqui? Aí eu falei, é a mãe do Leandro com o padrasto. Ele não reconheceu a foto dela, ele não reconheceu ela na foto. Caramba. Olha, agora tu falando, então ele quis, né? Mas ela não. Caramba! Pode ser assim. Pode ser. Era isso. Que forte, né? Não, eu ia perguntar pegou. Se essa evolução aconteceu só de começar a Terra, só aqui na Terra ou no universo todo, nos outros planetas, foi tudo igual? Tudo assim. Foi tudo do mesmo jeito? Não na mesma época, né? Sim, mas todos os planetas, eles são construídos a partir de, sempre. Porque, que nem comentam, as supernovas, essas explosões, elas existem no universo inteiro. No universo inteiro. Então, cada explosão, cada expulsão que tem de átomos, por isso que fala que é criação divina, é que nós somos muito religiosos, né? Quando a gente fala assim, que Deus cria o espírito, a gente já pensa logo no quê? Né? Num cara pronto. Não é assim que a gente pensa? Um cara pronto. Por isso que fica meio confuso pela nossa cabeça, a gente nem pensa. Eu sempre me perguntei, mas como assim criar o espírito em todo momento? Porque isso está nos livros, né? Está que Deus cria a todo momento, está no livro dos espíritos, Deus cria a todo momento, mas como assim? Como Deus cria a todo momento? Não dá para entender isso. Aí eu fui atrás. Na realidade, Deus cria a todo momento sim, mas não da forma que a gente entende. Porque para a doutrina dos espíritos, nós falamos em espíritos. Mas na realidade, se nós não tivermos religião nenhuma, nada, nós somos o quê? Seres, né? Nós seres existenciais, que é criado de alguma maneira. Então, quando eu sei que a criação divina, né? A criação divina, ela vem a partir de uma pequenina partícula átmica. Não foi o universo, não é assim? O universo tem 13 bilhões de anos, o universo.
Aí Deus falou, faça-se a luz, né? Não foi bem assim. Aí o que aconteceu? Explodiu o Big Bang. Dizem, né? Isso é uma tese ainda. O que é o Big Bang? Uma explosão. O universo era tudo escuro, não tinha nada, tinha só um átomozinho lá. Ele, de repente, entrou em fusão, explodiu e construiu tudo. Eu não vou discutir. Eu acho meio né? Mas eu não vou discutir, porque eu não tenho capacidade para isso. Então, a partir dessa explosão do Big Bang, tudo foi criado. Tá certo? Mas então, e nós? E como é que eu fui criado? De que maneira eu fui criado? Então, é mais lógico isso. Porque se o átomo, que é a fonte de energia, e ele armazena informação, né? Porque o átomo, ele armazena informação. Ele grava informação, ele não raciocina, mas ele grava informação. E como ele armazena informação, ele vai se desenvolvendo sem vitalidade ainda. Quando ele encontra, ele faz essa fusão para as células, né? No caso, entre as primeiras células, protozoários e tudo, pronto, aí eu tenho vida, agora eu tenho que me virar, né? Eu tenho vida, então eu tenho o quê? Eu tenho que me proteger, eu tenho que comer. Posso até não saber como. Eu posso, que nem acontece, né? A gente vê os peixinhos pequenininhos, tem um peixão do lado, ele passa do lado da boca do peixão, parece que é comer, ser comido, né? Por quê? Porque não tem noção. Né? Ele simplesmente vive, ele está ali o quê? Para buscar alimento. Então esse ser ainda que não tem a razão, a racionalidade, ele vai o quê? Ele está em busca de alimento, né? Se tem um peixão, se ele não perceber, ele vai ser comido. E a vida é assim, né? Nós somos assim. Então, a partir desse desenvolvimento, é que nós chegamos ao que somos hoje. Só para... Já deu a hora. Só para a gente... Pô, esqueci de fazer a peça de abertura. Né? Caramba, vou fazer encerramento. Então, só para a gente ter na cabeça uma coisa muito importante, gente, para nós. Vamos esquecer a nossa existência física. Vamos lembrar que nós somos um princípio inteligente. Fica mais fácil de entender tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer. Entender que nós não temos forma, não temos sexo, nós somos uma centelha divina. Um princípio é uma centelha divina, sem forma, sem sexo. Então, tudo que acontece fica mais fácil de a gente aceitar, de compreender, né? Dói menos que diz o outro. Porque eu escuto muito assim, ó. Mundo animal, reino animal. Então, eu vou ser um cachorro? Não, não vou ser um cachorro. Eu fui um cachorro, também não fui um cachorro. Eu não fui um cachorro, nem um gato, nem um papagaio, nem um periquito. Mas o cachorro, o papagaio, o periquito, um dia será um ser racional. A gente não consegue enxergar o cachorro em pé como gente. Ele não vai ser gente mesmo, porque vai levar bilhões de anos. Ele vai estar num outro planeta, como é no caso de Júpiter, né? Por exemplo, em Júpiter, até o Messias falou na semana passada, a carta de uma morta, os animais andam em pé e falam. Em pé e falam. Né? Por quê? Porque essa centelha divina, esse princípio inteligente, já desenvolveu um certo grau de conhecimento. Deu para entender? Então o cachorro, a barata, um dia vai ser um princípio inteligente, mais difícil que a gente possa aceitar. Que legal. Sai daí, minha filha. Então fala com ela, entende. Sai daí. Por quê? Por quê, gente? Porque é uma centelha de vida, ela tem vida. Não acabamos de ver que as bactérias estão se desenvolvendo até chegar ao hominal? Bom, mas a barata é tão forte, a barata é tão resistente, bomba atômica não consegue. Mas é verdade. Se o planeta explodisse, o único ser que fica era as baratas e os ratos. Né? Bom, vamos fazer o encerramento, né? Vamos fazer uma vibração, porque já que eu não fiz a abertura, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos amigos espirituais que aqui estiveram, estão e continuarão agora com o Messias. Nosso muito, 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 muito obrigado mesmo pelo auxílio, pela contribuição, pela inspiração, pela intuição. Agradecemos acima de tudo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, por essa oportunidade e de alguma maneira adquirimos conhecimento. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos vocês que
que trabalharam e trabalham por nós. Muito obrigado.